Nessa aula nós vamos iniciar o assunto de controladores. Nós sabemos que o Laravel é um framework MVC. Então, qual que vai ser o papel do controlador nessa arquitetura? O controlador ele vai receber todas as requisições, vai analisar o estilo, qual é essa requisição. Geralmente ele faz uso do seu modelo de dados e aí ele processa a requisição do usuário com base no modelo de dados. Ele gera o resultado e ele chama uma view específica, passando esses resultados processados para a view. E aí o que a view faz? A view monta o layout de tela, a disposição que você vai exibir as informações para o usuário. Então o controlador devolve essa view lá para o navegador, para quem requisitou. Então, o processamento, as requisições, elas são atendidas por um controlador. Não é viável você atender as requisições, no sentido de processar as requisições, no seu arquivo de rotas. Porque senão isso aqui vai ficar muito bagunçado. O que o arquivo de rotas vai fazer a partir de agora? Ele vai analisar qual é a requisição do usuário, qual foi a URL, qual é a rota que o usuário deseja acessar e vai retornar o controlador apropriado para atender essa requisição. E aí vai ser o controlador que vai verificar qual é a requisição, vai processar a requisição e vai devolver o resultado do processamento através de uma view. Você já imaginou se a gente fosse fazer todo esse trâmite nesse único arquivo aqui de rotas? Primeiro que ele ia perder o propósito, Você ia ter muitas coisas diferentes, de propósitos diferentes num único arquivo, num único local. Por exemplo, direcionamento de rotas, processamento de requisição, retorno de view. Então isso aí acaba ficando inviável, Nós estudamos um pouco o arquivo de rotas, utilizamos praticamente tudo no arquivo de rotas porque a gente ainda não tinha visto o controlador. Mas à medida que a gente for vendo esses componentes do MVC, nós vamos trabalhando com eles da maneira mais adequada. Para essa aula, eu criei um projeto novo, chamei aqui de Aula 2 Controladores, também para a gente não misturar os assuntos. Então nós vamos ter um projeto para falar só das rotas, um projeto para falar agora somente dos controladores e assim por diante, até a gente construir a nossa aplicação utilizando aí os principais recursos do Laravel. Também nesse exemplo, eu não estou utilizando o Virtual Host. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente abri o terminal e executei aí o comando php artisan serve. Aí ele starta um servidor web, na porta 8000. E aí eu só vim aqui abrir o navegador na porta 8000 para a gente poder, a partir de então, verificar os nossos exemplos. Ainda sobre a estrutura do Laravel, nós vamos recapitular aqui que os controladores eles vão ficar aqui nesse diretório, app, http, controllers. Então, a partir desse diretório, vão estar todos os controladores. Bom, como que eu vou criar um controlador, então? Primeira coisa, criar o nosso controlador. Nesse momento eu vou ter que parar aqui o servidor web, porque eu vou optar por digitar os comandos, fazer tudo aqui nesse ambiente do Visual Studio Code, que eu acho que é mais prático, Isso evita a gente ter que ficar abrindo várias janelas, o terminal e assim por diante. Então, se você digitar aí php artisan, você vai ver uma lista de comandos, ou melhor, de parâmetros, que o Artisan te provê. E aí, um desses comandos, olha aqui, é o make controller. O
que ele faz? Ele cria uma nova classe de controlador. Então é esse comando que nós vamos executar aqui na linha no terminal. Nós vamos fazer um PHP artisan make controller e agora nós vamos definir o nome do nosso controlador. Só recapitulando algumas coisas da orientação a objeto, né? Nome de classes sempre inicia com letras maiúsculas. Então, vou manter esse padrão aqui nos nossos projetos. Então, só a título de exemplo, então vou chamar esse cara aqui de meu controlador. Pronto, feito isso, ó, controlador criado com sucesso e ele já apareceu aqui no diretório correto. Tá vendo? Dentro do controllers apareceu aqui o meu controlador. Se você abrir o arquivo, ele não tem nada, né? Tá um controlador vazio. Apenas aí herdando, né, da classe controller. Então todos os controladores que nós criarmos, ele vai herdar da classe controller. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá no arquivo de rotas, criar uma rota para esse controlador. Então como que eu vou fazer isso? Olha aqui, no meu arquivo de rotas, é parecido com o que nós estávamos fazendo, né? Route, o método, qual é a rota, a URL que o usuário deseja acessar. E aí, o arquivo de rotas vai direcionar essa requisição para o controlador adequado, nesse exemplo aqui, o meu controlador, arroba o método que vai atender esta requisição. Então, veja bem, não é mais o arquivo de rotas que vai atender a requisição, ele está passando a requisição para um controlador específico e para um método específico dentro do controlador. Então, por exemplo, quando o usuário acessar o URL /produtos, quem vai atender essa requisição é o controlador chamado meu controlador e o método deste controlador que vai processar a requisição é o método chamado produtos. Então, vamos criar essa rota aqui. Route, get, produtos, quem vai atender vai ser o meu controlador e o método lá que eu vou chamar de, vamos melhorar isso aqui, vamos para ficar mais intuitivo, vou colocar um método aqui de lista produtos. Então, estou imaginando que lá no meu controlador vou ter um método chamado lista produtos. Na hora que o usuário acessar o URL /produtos, ele vai querer ver na tela, né, uma lista de produtos, por exemplo. Então agora nós vamos lá no controlador e vamos criar aí uma lista, né, de produtos. Então eu vou vir aqui, ó, no controlador. Deixa eu só ver aqui se eu tenho essa lista de produtos. Não tem, né? Então vamos criar ela aqui. Então vou criar um método lá no meu controlador. Public function lista produtos. E vamos supor agora que esse controlador vai exibir uma lista de produtos. Então, vou fazer um negócio aqui bem simples mesmo, né? Bem artesanal.
Vamos criar aqui uma lista de produtos. Vamos colocar aqui produtos de informática, tá? Vou pôr só alguns também, porque o objetivo aqui é apenas exibir o funcionamento aí do controlador. Então tá feito, ó. Eu criei o meu controlador, defini uma rota para esse controlador para um método específico e lá no meu controlador eu criei o método que vai atender essa requisição. Então agora eu vou executar o servidor aqui, PHP Artisan Serve. E agora eu vou acessar a rota, lista, produtos. Opa! Vamos ver aqui o que acontece. Ah, não, a rota chama produtos, né? Lista produtos é o método. Pronto. Ó. Na minha rota produtos, eu tenho a listagem dos produtos disponíveis para eu comprar. Então você vê que quem atendeu a requisição do usuário não foi a rota, né? Não foi o arquivo de rotas. A requisição foi atendida lá no controlador. E nós ainda podemos passar parâmetros para o controlador. Então, por exemplo, eu posso ter uma rota aqui para fazer uma operação, fazer uma soma, por exemplo. Então o parâmetro vai ser soma barra, e aí eu vou passar os parâmetros. Vamos supor que eu quero somar dois números, né? N1 e N2. Quem que vai atender? Bom, vai ser o meu controlador. E lá eu vou ter um método soma, por exemplo. Então, ó, essa rota ela está preparada para receber duas variáveis. Essas variáveis vão ser passadas como parâmetros lá para o método soma da classe meu controlador. E lá eu vou poder manipular essas variáveis que o usuário passou pela URL. Então vamos voltar aqui no controlador agora e criar o método soma. Public function soma. E o método soma vai esperar receber o quê? Duas variáveis. N1 e N2. Vou colocar aqui agora o seguinte, ó. Vou colocar valor total simulando que a gente fez a compra e aqui é o total da compra, tá? A soma é N1 mais
N2. Então vou reler a aplicação aqui. Barra produtos, contém a listagem de produtos, e barra soma. Opa, o que faltou aqui? Passar os parâmetros, né? Eu vou passar aqui o número 200 e o 250. Tá lá, ó. Oh, não somou. Vou fazer assim, ó. Não, pode ser assim mesmo. É que eu errei aqui na concatenação. Ah, ele tá achando. Vamos fazer assim mesmo. Pronto. Então eu passei aqui, acessei a URL soma, passando os dois parâmetros. Então o controlador envia os dois parâmetros lá para o método responsável por atender a requisição do seu controlador específico, as variáveis. Aqui, ó, no arquivo de rotas, não há a necessidade de você informar os parâmetros, tá vendo? É só o método que vai atender. Aí sim, lá na construção do método, na declaração do método, você informa os parâmetros que ele vai receber. E aí só lembrando que ele atende aquela mesma especificação no sentido de passar o parâmetro na ordem. Então o nome da variável aqui não precisa ser o mesmo nome das variáveis aqui, no arquivo de rotas. Então, por exemplo, eu poderia ter uma variável aqui x e y. Eu vou passar 10 e 20. Então, a soma é 30. Então, o que vale não é o nome da variável correspondente ao nome da variável que está no arquivo de rotas. O que vale é a ordem, né? O primeiro parâmetro vai para a primeira variável, o segundo parâmetro vai para a segunda e assim por diante. Então aqui a gente vê a passagem de parâmetros para os controladores. Então, crie um método no controlador para atender as seguintes requisições. Exibir uma lista de produtos. Isso aqui nós já fizemos, né? Retornar o nome do usuário. Vamos criar esse método, então. Vamos vir aqui no controlador, vamos criar um método. Public function, vou chamar de getNome. E aí vão retornar o nome do usuário, por exemplo. Pode pôr seu nome aí. E aí agora lá no arquivo de rotas, vamos criar a rota que vai atender essa requisição. E aí a gente vai pegando o jeito de trabalhar com o arquivo de rotas, né? Vamos testar aqui o método getNome. Quem que vai atender ele? Barra nome. Então, barra nome, eu vou receber aí o nome do usuário.
retornar a multiplicação de dois números é bem parecido aí com a soma, né? Nós vamos criar um método aí, multiplicação, por exemplo. Quem que vai atender? O meu controlador. Multiplicação. Só que agora eu preciso saber quais são os números, né? Que eu quero multiplicar. Vamos passar os números aqui como parâmetro. Número 1. Número 2. E lá no controlador, criar o método para atender essa requisição. Vamos colocar em multiplicação. E eu vou colocar direto aqui o resultado, né, da multiplicação. Vou concatenar aqui. Ixi, espera aí que eu fui tentar agilizar. Vai ficar confuso aí. Então ficou N1 vezes N2. Então agora vamos lá na rota multiplicação. 5 e 6. Então 5 vezes 6, 30. Só para não ficar igual a soma, deixa eu colocar um número diferente que 2 e 6. Aí 2 vezes 6, 12. Perfeito. Só para demonstrar aí que tem uma pequena diferença mesmo. Configura o arquivo de rotas para atender a solicitação do usuário. A gente já acabou fazendo isso enquanto desenvolvíamos o método. Isso aqui é legal. Verifique as rotas da aplicação. Como que a gente faz isso? Então eu vou dar um Ctrl C aqui para parar o servidor. Melhor, nesse caso eu acho que eu vou abrir um terminal, viu? Porque eu quero mostrar a linha completa aí. Deixa eu ver onde que eu tô, ó. Essa aula tá aqui. Então PHP Artisan Route List. E aqui eu tenho meu arquivo de rotas, ó. Olha aqui que legal. A rota multiplicação, que recebe os parâmetros N1 e N2, passando lá para o controlador, chamado meu controlador método multiplicação. A rota nome, passando para o meu controlador método getNome. A rota produtos, passando lá para o meu controlador lista produtos. E a rota soma, recebendo dois parâmetros, passando lá para o meu controlador método soma. Isso aqui é legal que a gente tem uma visão geral da rota, o controlador e o método que está atendendo essa rota. Às vezes é mais fácil a gente visualizar isso aqui no route list do que aqui no meu arquivo de rotas. Bom, vamos avançar mais um pouco. Daqui a pouquinho eu paro esse vídeo e inicio um outro. Então, vamos imaginar que a gente vai querer então fazer
um sistema, e nós sabemos que o sistema, então, geralmente ele realiza aquelas funções lá, o CRUD, né? Então, como que a gente vai fazer um CRUD aqui no Laravel? Nós vamos ter que criar um controlador com todas as requisições, insert, delete, update, select, pesquisa, e associar as rotas a esses métodos, né? Então, primeira coisa, vamos criar um controlador. Eu vou criar um controlador aqui que vou chamar ele de cliente. Então, ó, PHP, deixa eu colocar aqui que vai ficar até melhor. PHP Artisan make controller, nome do controlador, cliente, controlador. E se você coloca a opção -- resource, o que ele vai fazer? Ele já vai criar os métodos CRUD de forma automática. Então, ó, -- resource. Repara aqui, ó, que vai criar o controlador aqui dentro do controllers. Deixa eu ver o que aconteceu de errado aqui. PHP Artisan make controller. Ah, saiu um 0 aqui, gente, ó, na hora de digitar o menos. Pronto. Ele criou o controlador, ó, controlador cliente. E se você entrar aqui nesse controlador que nós acabamos de criar, repara que ele já vai ter agora, ó, vários métodos. Método index, create, store, show, edit e assim por diante. Então vou encerrar o vídeo por aqui e na próxima aula a gente continua conhecendo o propósito, né, desses métodos que foram criados.